obrigado, Senhor, por essa noite abençoada. Podemos estar na Tua presença, nesse lugar reunidos. Depois de cantarmos esses louvores, que nós sentimos em nosso coração que isso atrai o Espírito Santo. Sei que todos os irmãos que abriram suas bocas para cantar, não cantaram somente com os seus lábios, mas cantaram com o seu coração, com a sua alma. E como isso agrada pelo Espírito Santo, que faz com que o Senhor se sinta bem-vindo em nosso meio. Nesse momento, meu Deus, nós estamos aqui também na expectativa, amém, daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, na continuação do que o Teu Espírito Santo tem nos ensinado no meio da Tua palavra. Eu te peço que o Senhor circuncida os meus lábios e faça capaz de poder expressar a Tua palavra, Senhor. Circuncida os ouvidos dos Teus filhos para eles ouvirem e captarem. Amém. Nesse momento também nós repreendemos todos os demônios do mundo espiritual. Amém. Toda oposição, todo espírito que faz frente. Amém. A palavra de Deus, o Espírito Santo, seja repreendido. E tomamos o domínio por meio do Espírito Santo deste lugar, desse ambiente. E que aqui possamos realmente, Senhor, termos esse bom momento. Amém. Em torno da Tua palavra. Essa é a minha oração e meu agradecimento no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, os irmãos têm as suas Bíblias, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Vou ler apenas este verso aqui, depois as outras eu leio. Os irmãos estiverem sentados. 1 Coríntios fica depois de Romanos, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Romanos, depois 1 Coríntios. Capítulo 15, verso 45, diz assim: Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Amém? Amém. Vamos passar para nós. Amém. Graças a Deus, estamos reunidos aqui para falarmos a respeito da palavra do Senhor. E também temos companheirismo uns com os outros em torno da palavra de Deus, né? Quero também testificar para os irmãos que vou dar como um testemunho, né? Como um relatório, como um testemunho também. Ontem nós estivemos ali na cidade de Florianópolis. Esteve ali comigo o irmão Sandro, o irmão Ivonei, o irmão Manuel, o irmão Edinho. Nós somos ali ontem na cidade de Florianópolis. Nosso irmão Daniel pediu que nós fôssemos ali. E pela manhã, quando nós chegamos ali, fomos visitar vou dizer, já era uma irmã, né? Uma irmã que o irmão do irmão Sandro, eu havia evangelizado ela, creio que pelo WhatsApp, né? Na Zona Cléber. E essa irmã estava ali aguardando alguma coisa da parte de Deus, e nesse aguardo que ela estava, então apareceu o irmão do irmão Sandro, irmão Zona Cléber, e falou alguma coisa para ela, e ela captou. Então nós marcamos de irmão Daniel, aproveitamos a oportunidade já para ajudar a minha irmã no que fosse necessário. E às vezes a gente espera chegar no lugar e você fazer uma grande palestra e falar tantas coisas para que a pessoa receba, né? Mas também ao mesmo tempo, quando você encontra alguma classe de eleitos, tem uns que é muito simples, né? Na verdade, nem precisava ter falado tanto, né, irmão Sandro? Ela já estava praticamente pronta para receber a palavra, né? Então, amém, nós falamos ali e prontamente cada irmã ficou maravilhada, feliz. A irmã Bárbara, né? Provavelmente ela vai estar nos assistindo pela internet, então Deus abençoe a nossa irmã Bárbara. E se o Senhor Jesus Cristo quiser, se for da sua perfeita vontade, eu creio que sábado que vem, então pela manhã, nós vamos estar
batizando a irmã Bárbara ali em Florianópolis, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também visitamos outros irmãos que nós tínhamos batizado na outra ocasião que eu estava ali, e creio que Deus está reanimando os irmãos ali, e Deus está reagrupando os irmãos ali. Amém. Para nós, se assim estiver a vontade de Deus, então retornarmos ali, poder ajudar os irmãos naquilo que for necessário, né? Amém? Então, assim, o dia foi um dia muito abençoado. E depois à noite nós tivemos então uma reunião ali, que era com o irmão Daniel mesmo, a reunião era com ele. O irmão Daniel tinha algumas perguntas, algumas coisas para nos falar. E eu creio que nessa ocasião nós somos dirigidos por Deus, estarmos ali, e até as pessoas que foram, eu creio que também foram dirigidos por Deus para ser as pessoas que estavam, né? A princípio eu tinha convidado o irmão Marino para viajar conosco, e o irmão Marino adoeceu, ficou bem ruim. Hoje o irmão Marino falou comigo, ainda está meio rouquinho na garganta, né? Amém. Foi o irmão Manuel Dias, o filho está vindo lá na Argentina, o irmão Marino já está doente, né? Aí o irmão Marino ficou desejoso de ir conosco, mas devido à enfermidade, então, amém, ficou impossibilitado. Quando o irmão Marino ficou doente, eu fiz o convite para o irmão Manuel. Aí o irmão Manuel, naquele mesmo instante, um pouquinho antes, ele contou para mim que tinha dado uns 2, 3 espirros lá, e ficou ruim. Aí liguei para ele e disse: olha, pastor, até gostaria de ir, mas eu dei com uns espirros, fiquei ruim, cheguei a ficar tonto. Tá bom, mano, então vamos deixar para a próxima vez, então quem sabe, da próxima vez acerte o senhor ir junto. Aí eu estou ali por casa ali, e eu sou pequeno assim, mas sou persistente com as coisas, sabe? Eu não desisto tão fácil das coisas, né? Eu pensei assim, bom, se o irmão Manuel está doente, eu vou dar uma força para ele se curar. Aí eu creio que o Moadinho estava lá em casa, Moadinho. Eu vou fazer um chá e vou levar para o irmão Manuel curar ele na marra. Aí comecei a fazer o chá e comecei já a criar uma atmosfera. Jesus, faz o irmão Manuel ficar curado. Ele teve nessa viagem junto com nós. E Deus sabe o porquê, né? Essas coisas vão acontecendo. Então eu preparando o chazinho do irmão Manuel, botei no vidrinho, levei lá. Chegou quente lá, né, Manuel? Chegou quente. Disse: olha, toma uma xícara agora e a próxima antes de dormir. Amém. E eu creio que a atmosfera também se faz, tudo se faz é se fazer com amor, né, irmãos? O amor também cura, né? E realmente a gente faz com amor, com carinho. E graças a Deus, o Manuel me ligou e disse que estava bem e que ia nessa viagem conosco. Amém. Quando nós chegamos ali, então, devido às perguntas que o nosso irmão Daniel fez, eu compreendi por que Deus tinha que ter levado o irmão Manuel conosco nessa ocasião, né? O irmão Sandro preparou um ambiente, ele falou alguma coisa com o irmão, né? Até é uma mensagem, o irmão Sandro falou algo tremendo ali, que eu quero um dia desse poder pregar para os irmãos, a respeito do que é o verdadeiro incenso, né? Amém. Faz com que as orações cheguem até ao Senhor. As pessoas não sabem que a oração não vai, né? Porque às vezes falta o incenso. E o irmão Sandro foi muito preciso na escritura que ele deu, na explicação que ele deu para o irmão, colocando ali o verdadeiro sentido, né, para que as orações sejam respondidas. Se vocês não sabem, o incenso é viver uma vida de humildade, né? Não você só se humilhar. Mas se eu errei com o irmão Darabas, eu vou lá, irmão Darabas, o senhor me perdoa? Eu estou me humilhando para ele. Mas não é isso que se trata. Eu posso me humilhar para ele agora, e daqui a um mês está lá de novo, me humilhando de novo para o irmão Darabas. Então isso não é uma vida de humilhação, isso não é uma vida de humildade, isso é se humilhar apenas. Vida de humildade é quando você se humilha e permanece naquela vida de humildade sempre. E esse é o incenso que falta às vezes para que a oração possa ser respondida, né? Se não tiver esse incenso, amém, a taça do anjo lá fica cheia de orações dos santos e não tem como queimar ali para levar para a presença do Senhor, porque falta incenso, né? E que precisão boa que o irmão santo trouxe para os irmãos, para o irmão. Então, quando se fala de humildade, de humilhação, se quebra-se todos os egos, se quebra-se todas as justificativas, todas as razões, né? Então o ambiente ficou preparado.
E algumas perguntas que o irmão fez ali, a primeira até eu poderia ter respondido, mas eu acho que para mim ficaria estranho, porque a gente como pastor tem algumas perguntas que eu não gosto de responder. Por exemplo, assim, se alguém me pergunta sobre dízimo, eu sei que dízimo é bíblico, é correto, mas eu fico constrangido de responder sobre dízimo, não sei porquê, é uma característica minha. Sei que eu estou errado, os irmãos me corrigem, não dá nada, já me corrigiu, a irmã dele, a irmã Daí, todo mundo que comenta comigo diz que eu estou errado, e sei que estou, mas eu não consigo chegar e dizer, olha irmãos, meu tema nessa noite é Malaquias 3:10, vocês nunca vão me pregar essa escritura, né? Então assim, o que aponta assim, a mim, ao pastor, para mim fica muito difícil. Então, quando ele me perguntou alguma coisa sobre ministério, eu meio me retive assim, deixei Deus trabalhar. O irmão Manuel entrou em cena, começou a falar. E graças a Deus que a maneira que o irmão explicou a respeito de como que o ministério funciona, como que o evangelista tem que estar posicionado, como que o evangelista tem que ter uma direção, um programa, ter para quem apontar, como que o bom samaritano tem que ter uma hospedagem para levar a pessoa que ele dá os primeiros socorros. Ele falou, Jesus, agora eu estou entendendo o porquê do chazinho lá de açúcar queimado. Amém. E depois a outra parte, que é uma parte dos irmãos, tem coisas que eu como pastor conheço a vida dos irmãos. Se eu falar alguma coisa, alguma palavra para alguém, claro que os irmãos vão pensar assim, o pastor está dando essa palavra, né? Sabe a situação, sabe os problemas. Então, claro, os irmãos aceitam. Mas nada como as coisas serem inspiradas por Deus e vir em forma de revelação. Então, como o Manuel não conhece, uma parte que cabia aos irmãos, o Espírito Santo do Manuel foi muito preciso. Nós estamos comentando hoje, ele, o Sandro, o Mandinho, foi quase que cirúrgico. Tinha que ser daquela forma, foi da maneira correta. E foi uma viagem muito, muito abençoada. Fomos tranquilos, voltamos tranquilos. O irmão Manuel e o irmão Edinho são tipo positivo e negativo. Eles não podem se encostar um no outro que dá explosão os dois, né? Eles se curtem quase que direto, né? Graças a Deus que o Ivonei foi no meio dos dois para manter a distância, né? Aí, coitado, ele levava todo o choque. Aí eu disse que eles vieram no carro tão animados os dois que nem dormir o motorista conseguia, né? Amém. Eu estou muito feliz, amém, com essa bênção que Deus nos deu. E os companheiros que foram junto, cada um na sua posição, na parte de orar pelos enfermos, já coloquei o Ivonei orar, ó, ficar orar ali pelo menino ali. Né? Vamos usando os dons, né? Não tem como a gente fazer tudo sozinho, né? Então, se tivesse batismo, o Edinho a batizar, então a gente vai dividindo, né? Amém? Deus abençoe vocês, se você está feliz. Amém? E uma salva de palmas para Jesus. Então, eu vou ler mais uma escritura aqui, só para reforçar aqui essa escritura que eu li. Também em Coríntios, capítulo 2, deixa eu ver aqui onde é que está escrito, diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém. Bom, irmãos, eu quero falar um pequeno assunto com os irmãos aqui, nesta ocasião. E se eu não der vencimento hoje, a gente continua domingo que vem, mas eu acredito que eu vou conseguir falar tudo para os irmãos. Eu vou procurar me concentrar melhor, ser um pouco mais objetivo, porque às vezes eu fico dando muita volta, e que a gente tenta explicar de uma tal maneira que os irmãos possam compreender, né? Então, eu quero falar algo para os irmãos aqui, amém, dessa escritura a respeito de, amém, o primeiro homem foi criado alma vivente, vocês sabem que esse primeiro foi Adão, né? E o segundo, espírito vivificante, esse foi o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos Gênesis capítulo 1,
Então nós lemos ali em Gênesis. O que nós encontramos em Gênesis? Nós encontramos ali, amém, toda a criação de Deus, tudo que Deus criou, né? Então, o profeta diz que toda a criação, todo princípio, nós voltamos sempre a Gênesis. Gênesis sempre é o ponto de partida, né? A criação, o início de tudo. Então, aí Deus começa a criar a vida, e os irmãos que lêem a Bíblia, que têm ouvido as mensagens, sabem que a vida, ela vem em estilo evolução. A vida nós não temos uma evolução como a ciência ensina, né? Que de um macaco especial lá acabou se tornando-se homem, nós não cremos nisso, né? Mas a criação de Deus foi de uma forma evolutiva, né? Vai se evoluindo. Então o profeta diz assim, que Deus começa primeiro com a vida botânica, né? Criou a vida botânica. Depois o Senhor então cria a vida marinha. Logo então ele cria os pássaros. Então ele cria os répteis. E logo então vem a vida dos animais. Então, desta classe de vida que Deus criou, a mais alta que estava seria a classe dos animais, essa classe aqui de criação. E por último, vocês sabem que Deus então fez a sua obra-prima. Enquanto você sabe que o homem é a obra-prima de Deus, enquanto Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele, tenha o domínio, tenha o controle, a autoridade sobre os peixes no mar, as aves do céu, o gado no campo. Em outro culto eu preguei para os irmãos, disse não o peixe no aquário, né, o pássaro na gaiola, o animal enjaulado. Isso é imposição, isso não é domínio, né? Então, na verdade era um governo, era um domínio. Adão falava, o homem falava, e a criação obedecia, porque estavam sujeitos ao homem, né? Então, o último também a ser criado por Deus, então foi o homem. Amém? E acima do homem, então, estava Deus. Amém? Deus estava acima de todos. Então, a gente vê que, entre as vidas que existe uma superioridade, né? De um para com o outro. Uma vida superiores a outras, né? E o profeta disse assim, que na vida animal, havia uma vida, um daqueles animais, que estava acima de todos. E nós conhecemos que essa vida que estava acima de todos é Gênesis capítulo 3. E essa vida era a serpente. Né? Então o Brana diz que Deus começa a criar de baixo para cima. Então ele dava o girino e vem subindo na sua criação, até que Deus chega então à serpente e logo depois então o homem. Eu já falei isso para os irmãos outra vez, que a serpente então é esse elo perdido que nós temos entre o homem e o macaco. Então o profeta disse, a ciência tenta hoje tirar o rosnado do macaco para ver se consegue comprovar que o homem veio do macaco, e eles não conseguem nada. E eles vão continuar procurando, porque eles não sabem aonde está o elo perdido. E o elo perdido, nós sabemos que o elo perdido é a serpente que estava entre o macaco e o homem. Não é isso? O profeta disse que era esse macaco, o chimpanzé, estava mais próximo. Então, essa criatura caiu, né? A Bíblia diz que ele era o mais astuto, e eu não sabia disso, mas diz que no inglês está escrito, era o mais esperto, né? Aquela esperteza, não sabedoria. Quem tem sabedoria são os filhos de Deus, né? Ele é assim, vou dizer assim, eu vou usar essa expressão, o malandro, o esperto. Era o que a serpente era. O profeta disse, amém, que o homem foi descoberto, que o homem tem um compartimento no seu coração, e quando descobriu esse compartimento no coração do homem, então a própria ciência, quando descobriu, disse assim, que ali, naquele compartimento, é onde está a alma do homem. Claro que a gente sabe que a alma não é algo físico, mas ali estava como um testemunho, amém, de que o ser humano ele tem algo a mais que os animais, e esse algo a mais é a sua alma. Então ali naquele compartimento estava a alma do homem, é assim? Amém. E o profeta diz, de todas as classes dos animais, nenhum animal tinha esse compartimento que tem o coração do homem.
O único animal que tinha um compartimento era a serpente. A serpente tinha esse compartimento e o profeta diz assim, que ela poderia ter uma alma. Não é isso? Ela poderia ter uma alma. E ela vende esse espaço para Satanás. Amém? Então Satanás entra nesse compartimento, torna-se a alma da serpente, a natureza da serpente, e o resto vocês sabem o que acontece, né? Então acontece a queda. Quando houve a queda, então Deus rebaixou a serpente. Ela era superior a todos os animais. Depois da queda, ela é rebaixada e passa a estar na classe dos répteis. Ela desce uma vida mais abaixo que a vida dos animais, por causa que ela fez o que tinha feito, né? Amém? Os irmãos estão felizes? Amém. Bom, então, depois que Deus tinha criado todos os animais, então Deus criou Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e tem o domínio, controle, governe sobre eles. Então, o homem tinha esse domínio sobre toda a natureza. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre essa evolução. Nós não cremos que o homem evoluiu de um macaco. Mas, por um outro lado, o profeta nos ensinou que o homem evolui-se de si mesmo. Há uma evolução no próprio homem. Vocês vão compreender. Deixa eu só ler aqui para vocês o parágrafo. Deixa eu ver se está no parágrafo certo. Parágrafo 28 da mensagem Demonologia. Olha o que o profeta diz. Agora, quando Deus fez o homem em sua imagem, ele era um espírito homem. Lembra que uma vez eu ensinei para os irmãos que nós temos duas escrituras, Gênesis 1:26 e Gênesis 2:7. Gênesis 1:26 é quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O profeta diz, se ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, nós temos que saber o que Deus é para saber que classe de homem Deus criou. Então, o profeta volta a João, capítulo 4, versículo 24, que diz que Deus é Espírito. E importa que aqueles que adorem em Espírito e em verdade. Então, se Deus é Espírito, que classe de homem foi criado? Foi criado um homem espiritual, um ser teofânico, como Deus era no princípio, o grande Espírito numa forma corpórea. Deus em sua teofania, que se chamou-se Logos, o Filho de Deus, não é assim? Amém. Então nós tínhamos a imagem, Deus Espírito, e uma semelhança, a semelhança, essa anatomia, essa semelhança, como podemos dizer, o nosso fantasma. As pessoas falam muito fantasma, mas elas estão aí, dentro de você tem um fantasma aí, dentro de nós tem um fantasma, está aí essa parte espiritual, não é assim? Então nessa anatomia, o homem foi criado nessa esfera, um ser espiritual, e estava dominando. Logo Deus tinha plantado toda a semente, mas elas não tinham crescido porque não tinha quem lavrasse a terra. Então Deus, no capítulo 2, versículo 7, Deus forma o homem do pó da terra. E esse homem do pó da terra, ele começa a evoluir de si mesmo. O profeta diz assim: agora, quando Deus fez o homem à sua imagem, ele era um espírito homem. Então não havia ninguém para arar o solo, então ele criou o homem do pó da terra. Agora, os cronologistas e assim por diante, e essas pessoas que fazem exploração, pegam velhos ossos assim por diante e creem em evolução. Eu creio que foi Charles Darwin, trouxe a teoria da evolução. Ele diz assim, eu creio no tipo certo de evolução. O homem evolui de si próprio. Os irmãos já tinham visto os profetas dizer isso aí? Quem já tinha lido essa parte? Que o homem se evolui de si próprio. Os irmãos vão ver que evolução é essa. Mas não inteiramente de uma célula. Não, Senhor, porque um pássaro tem sido pássaro desde quando Deus o fez. Um pássaro, um macaco tem sido macaco. E um homem tem sido homem. Isso mesmo. Então, desde que Deus fez, o homem continua sendo homem, o macaco continua sendo macaco, não tem bichos que se transformam em seres humanos. É o próprio homem que ele começa a se evoluir de si mesmo. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui antes de ilustrar aqui no quadro para os irmãos. O
profeta diz assim, na mesma criação. Então ele simplesmente não podia deixar aquilo daquele jeito. Ele tinha que deixar algo com aquilo. Então ele disse, façamos. O profeta coloca aqui, plural. O homem, plural. A nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. O que Deus está dizendo aqui? Façamos o homem a nossa imagem. Que homem? O homem era um ser plural. Amém? Está me acompanhando? Amém. Imagem de Deus, porque Deus também é um ser plural. Vocês são seres plural. Eu sou um ser plural. Vocês estão vendo aqui mais de uma pessoa? Não é? Embora seja plural, eu sou apenas uma pessoa. E aí é onde entra a pergunta: por que Deus façamos? Não tinha o Deus maior e o Deus menor? Deus também é um ser plural, nos criando nós numa atmosfera, numa esfera plural. Façamos o homem plural e um Deus também plural. Amém? Vamos me acompanhando, tá? A nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem. Então, quando Deus fez seu primeiro homem, ele era um homem espírito. E ele estava mais ou menos na mesma classe que Deus, ou que o Filho de Deus, Logos. Esse foi o primeiro homem. Então ele deu ao homem jurisdição para dirigir toda a vida animal, exatamente como o Espírito Santo dirige o crente hoje. Vem aqui, faça isso, faça aquilo. Da mesma maneira que o Espírito Santo nos dirige, nos guia, o homem estava nessa mesma dimensão, dirigindo e guiando toda a classe de animais. Amém? Aleluia. Aí o profeta diz assim: então quando ele fez, ele começou a se mover-se sobre a terra. A ideia então que ele havia feito o homem do pó da terra. Não havia ninguém para lavrar o solo, ninguém para trabalhar, nenhum ser físico. Então ele fez o homem do pó da terra. Agora, aí está onde eu penso que os botânicos, ou a ciência e a cristandade não entram em conflito um com o outro. Porque a ciência diz que o homem veio da vida diferente. E nós dizemos, quando se olha para o homem aqui, que ele está na imagem de Deus. E isto não era a imagem de Deus para começar. Esta é a imagem dos animais. Então, quando se fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus, esse homem aqui, esse aqui não é a imagem de Deus. Esse aqui que vocês estão vendo é a imagem dos animais. Esse que está aqui dentro é a imagem de Deus. Aí estão acompanhando o ser plural. Eu sou um ser plural. Um aqui do lado de fora, a imagem dos animais, e um aqui do lado de dentro, a imagem de Deus. Então quando o profeta fala que alguns dizem, ali está a imagem de Deus. Não, para começar, isso não é a imagem de Deus. Esta é a imagem dos animais. Aí o profeta diz aqui na pergunta e resposta sobre Gênesis, diz assim: o homem foi criado como uma representação antecipada. Ele fez a mulher e o homem antes que fosse formado o pó da terra. Então Deus fez o homem, não a sua própria imagem. Esse corpo não está na imagem de Deus. Esse corpo está na imagem das bestas. Aí o profeta diz assim: vê, nós temos a mão igual de macaco, nós temos os pés como de urso. Deus foi pegando as melhores coisas que tinha na natureza e foi escolhendo. Olhou para o pé do urso, é o pé mais bonitinho que tem, vou colocar isso aqui no homem. Olhou para as mãos do macaco, é a mais habilidosa, vai ser que eu vou colocar foi escolhendo o olho de um, a orelha de outro, até que formasse nós, o homem, nessa esfera terrena, a imagem das bestas, porque o homem seria então o governo dos animais. Então ele estaria na imagem dos animais nessa parte terrena. Amém? Aleluia. Então ele disse aqui, ele está na imagem de Deus. Isso aqui não é a imagem de Deus, para começar. Esta é a imagem da vida animal. E os evolucionistas discutem que eu não creio na corrente da evolução, da maneira que eles creem, tudo vindo de uma única célula. Mas eu creio que nós evoluímos, com certeza, a evolução de um homem para outro.
Né? Não é o macaco que eu estou meio homem. Eu sou um homem, mas eu estou me evoluindo. Você crê que você está se evoluindo, irmão? Amém. Quem é que está naquela evolução lá? Está vendo? Isso ali é uma evolução. Estatura de varão perfeito. Amém? É nessa evolução que nós estamos chegando. Amém? Então ele disse: eu creio que nós nos evoluímos de um homem para o outro. Mas então, Deus fez tudo aquilo e colocou o homem, fez o pó da terra. Agora, não a sua própria imagem. Ele já tinha feito o homem lá, o espiritual. Então ele soprou nele o sopro da vida e ele tornou-se uma alma viva. Então a alma do homem é a natureza, amém, do seu espírito. Amém? Amém. Então, deixa eu escrever aqui para os irmãos aqui, que eu quero que os irmãos vejam. Quando a gente vê, a gente consegue compreender mais do que só ouvir, né? Deixa eu só... Não sou muito bom na escrita aqui. Eu tenho um sério problema com os meus dois S e cedilha. Então, às vezes eu acabo errando, né? Mas deixa eu mostrar aqui para os irmãos aqui. Só para... Amém. Então, amém. Vocês sabem que o tabernáculo lá do Velho Testamento, vou fazer assim bem grande. E se Deus nos abençoar, que nós vamos continuar pregando assim, ilustrando, eu quero comprar um quadro bem grande, colocar na parede para vocês enxergar melhor, viu? Amém. Então, vocês lembram de uma pregação que fiz para os irmãos aqui e mostrei para os irmãos o tabernáculo, estão lembrados? O átrio exterior, depois tinha mais 2 compartimentos. Vocês não estão lembrados, irmãos? Sim. O átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Estão lembrados disso, né? Amém. Amém. Então aqui no átrio nós tínhamos o altar de bronze, onde se fazia o sacrifício. Aqui onde era feito o sacrifício, aqui havia a bacia para lavar o sacrifício. Isso aqui nós tínhamos a entrada aqui do tabernáculo, né? Amém. Quando chegava aqui no lugar santo, nós tínhamos o altar. Alguém sabe dizer aí? Esse aqui é bronze, esse aqui é de quê? De ouro. Amém. Aqui é o altar de ouro, onde oferecia o incenso, para que o cheiro pudesse passar lá dentro, o que eu falei no princípio, e chegar lá onde está a glória da Shekinah. Então, todo mundo enxergando bem aí? Então, né? Bom, aqui havia a mesa com os pães da preposição, e aqui nós tínhamos 7 castiçais de ouro desse lado aqui. Amém. Aqui dentro nós tínhamos a arca do concerto, não é assim? Amém. Com os 2 querubins sobre a arca do concerto aqui, com as asas um de frente para o outro. Amém. Aqui é o lugar santíssimo, santos dos santos. Então isso aqui pode ser, na época que eu preguei para os irmãos, isso aqui eu coloquei como o céu, mas aqui eu vou colocar, amém, como o homem. Por que eu vou colocar como homem? Porque nós somos seres trino. Nós somos formados de alma, espírito e corpo. O corpo, alma e espírito, né? Então nós temos o primeiro aqui, nós temos o segundo e nós temos o terceiro. Amém. O primeiro aqui, da parte dos átrios, esse que Deus cria lá do pó da terra. Nós temos aqui então 3 tipos de vidas diferentes. E vocês não vão esquecer mais disso, viu? Temos 3 tipos de vida diferentes. A primeira vida que nós temos aqui é a vida animal. Amém? Amém. O pastor está chamando de animal, somos animais, eles. Somos animais racionais e dirigidos pelo Espírito Santo. Amém. Amém? Tem pessoas aí fora que são só animal. Perderam já todo tipo de raciocínio, né? E agem como animais. E você conhece o mundo, você vive no mundo de pessoas que estão apenas nesta vida. Eles nunca conseguiram ser dessa vida. E a maioria, infelizmente, nunca vai ser dessa vida animal. Nasceram. Deixa eu falar outra coisa para os irmãos que me veem aqui, só para explicar isso aqui para vocês.
perguntaram assim para o irmão Branco: por que o Senhor disse que Caim é filho da serpente? E a Bíblia diz que quando a Eva concebeu, ela disse: adquirir do varão, não, adquirir com a ajuda do Senhor um varão. Foi assim, né? Aí perguntaram para o irmão Branco, disse: irmão, é o seguinte, toda a vida vem de Deus. Mesmo se uma mulher sair hoje lá fora e cometer o pecado de adultério, e ela retornar grávida daquele adultério que ela cometeu, ainda aquela criaturinha que está sendo formada, Deus tem que dar vida, mesmo que o ato foi errado. Não é assim? Amém. Deus tem que dar vida. O diabo não dá vida. Então todos que nascem, eles estão debaixo dessa lei de Deus, eles nascem com vida. Mas a maioria, como eu disse, vão ficar aqui. Para que nós estamos caminhando? Estamos caminhando para isso que o profeta nos ensinou, que o homem está se evoluindo de si mesmo, de um homem para outro. Amém? Estão entendendo? É uma evolução. O homem subindo na escala do próprio homem. Amém? Então essa primeira esfera é o animal, este aqui é o homem. Esse aqui não é o homem. Onde é que foi criado o homem? Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse aqui foi só um boneco feito para que o homem tivesse nele. Então o verdadeiro homem é aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus. Sair dessa esfera animal e passar para o homem, a imagem e semelhança de Deus. Quando isso começa a acontecer, o que o homem está fazendo? O homem está se evoluindo de si mesmo. Passa de uma esfera animal para o homem, aqui onde ele começa a ter o raciocínio. Amém, Jesus? Amém. E, por fim, ele se torna assim Deus com letra minúscula. Que heresia, pastor. Deus, sim. A Bíblia diz: e sois deuses, e sois todos os filhos do Altíssimo, aquele a quem vem a palavra. A palavra tem vindo a nós? Amém. Por que a palavra tem vindo a nós? Porque estamos evoluindo a chegarmos a sermos deuses amadores. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos queriam ser, irmãos? Amém. Amém. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui para os irmãos, só para nós termos aqui a continuação. Vocês estão felizes? Amém. Amém. Então, nós somos esse animal aqui. Felizmente nós somos animal. Mas graças a Deus que nós somos animais controlados pelo Espírito Santo de Deus. Você crê assim? Amém? O Espírito Santo tem nos controlado. Amém? Aqui está o homem. Este homem aqui é a restauração que Deus tem feito durante essas 7 anos de igreja. Deus está restaurando este homem que estava perdido. Amém? Deus está restaurando. Amém? Por isso que eu contei para os irmãos a estatura de um varão perfeito. O que é a estatura de um varão perfeito? Ali é Deus evoluindo o homem para que o homem interior seja restaurado na plenitude. Amém? Amém? Quando a pedra de coroa desce, ele chegou a esse estágio. Amém, Jesus? Tivemos um homem nesse estágio aqui nos nossos dias, irmãos? Tivemos, né? Homem que diz: já esquiva a mim, eu quero outro lá. Calma a tempestade, ressuscita peixe, eu te dou os teus filhos no nome do Senhor Jesus Cristo. Um homem evoluído. Amém? Sai da classe animal, passa para a classe homem e até chegar a ser um Deus amador na terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Adão passa por esses três processos. Deixa eu ler aqui para os irmãos, quer ver? O irmão Brando estava aqui disputando com os testemunhos de Jeová, que os testemunhos de Jeová creem assim: creem que o fôlego de vida é a nossa alma. Isso é a alma do homem. Então, como poderia ser o fôlego de vida ser a alma do homem? E então eu respiraria a alma, eu estaria perto do irmão Sandro, eu respiraria a alma do irmão Sandro ia respirar a minha alma, ia ficar gozado, né? Daqui a pouco já não era mais a minha alma, estaria em mim, já seria a alma do Sandro, daqui a pouquinho do Lucas, e as almas tudo se trocando o tempo todo. Amém. O profeta disse: não é assim.
profeta até fala aqui na mensagem, numa outra parte aqui, ele fala aqui a respeito, deixa eu ver se estou nesse parágrafo aqui, diz assim: agora, eles pegam a escritura de lá, onde diz que Deus soprou na sua narina e eles se tornaram-se alma vivente. Os testemunhos de Jeová pegam essa escritura, por isso que eles falam isso. Diz assim: agora, quero perguntar-lhe algo. Se ele era homem, que tipo de fôlego estava respirando antes de Deus soprar? Quando Deus sopra o fôlego da vida eterna. Esse aqui. Mas antes de Deus soprar o fôlego da vida eterna, esse aqui, o homem estava nesta condição. E a pergunta que o irmão Branco está fazendo, não sei se vocês entenderam aqui. Entenderam, né? Deixa eu ler aqui de novo. Se vocês não entenderam, eu vou ler de novo. Diz assim: se ele era homem, que tipo de fôlego estava respirando antes de Deus soprar o fôlego nele? O que o profeta está mostrando? Que esse homem aqui, animal criado por Deus, antes de Deus formar o fôlego da vida eterna, ele já estava respirando. Compreende isso? Estava respirando. Só que ele não distinguiu que isso aqui era azul, que isso aqui era marrom, porque ele estava no estado animal, mas ele tinha um fôlego de vida, a vida comum, a vida de um animal. Vocês estão compreendendo? Amém. Alguém perguntou esses dias assim: pastor, quando a criança está no ventre da mãe, o profeta disse que ali é apenas os músculos batendo, porque o espírito não entrou ainda. Eu digo que as pessoas não conseguem compreender que o profeta mostra, amém, que quando o espírito não entrou ali, a vida que está funcionando ali é a vida animal. Os irmãos compreendem isso? Amém. Então, quando aquela criança nasce, entra o espírito nele. Não nessa classe aqui, porque aqui é o espírito restaurado. Entra o espírito caído. O espírito, né, que vem já com a natureza caída, mas é daquele espírito. Amém? Então, quando o homem estava ali no Éden, criado por Deus, por que a gente imagina? Deus criando, irmão, e as coisas acontecendo tudo de uma vez só. Na verdade, o profeta mostra, irmão, que na criação de Deus passava milhões de anos. Deus ficava só observando aquelas bolas de fogo pelo espaço. Vocês se lembram disso? Amém. Então parece assim que tudo foi criado de uma vez só. Não. Amém. Eu não vou ler aqui para os irmãos, eu vou citar. Tem alguns irmãos que já leram e sabem que isso é verdade. O irmão Branco disse aqui na mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, ele diz assim, ó: o homem foi criado e ele estava lá com uma árvore lá. Ele não era esse homem que tinha raciocínio. Estava lá, vivia, caminhando. Eu não sei quanto tempo o homem ficou caminhando pelo Éden, com essa vida, mas ficou lá caminhando. Até que Deus chega no tempo certo, Deus, para evoluir ele, Deus sopra nas suas águas da vida, e ele torna-se, uma alma vivente. Agora ele começa a ter um raciocínio. Amém. Agora ele começa a ter as 5 faculdades do espírito, né? Começa a raciocinar. Opa, isso aqui é azul, isso aqui é marrom. Então começa, o teu nome vai ser tal, tu vai ser tal. Aí o homem começa agora a ter o domínio da natureza, porque agora ele se evoluiu. Deus não podia falar com o homem nessa dimensão. O homem nunca ouviria a voz de Deus aqui embaixo. O homem só poderia ouvir a voz de Deus aqui em cima. Amém? Irmãos, nós nessa vida animal, nunca nós vamos ouvir a voz de Deus. Deus fala, entra no ouvido e sai no outro. Sabe por quê, irmão? Porque o animal vive distinto de prazer. Amém. Que tá bom para mim? Quem é Deus falar comigo? Nada. Nessa classe aqui, nunca as pessoas vão ouvir a voz de Deus. As pessoas só conseguem ouvir a voz de Deus quando ele se evolui daqui para cá. Amém. Quando aquele homem lá dentro, aleluia, é restaurado ao homem semelhante a Jesus Cristo, com as 7 naturezas do Cordeiro. Quando o homem consegue chegar ali, sim, nós então agora temos as nossas faculdades abertas para começar a ouvir a voz de Deus falando conosco. Amém. Amém, Jesus? Deixa eu continuar lendo aqui para os irmãos. Vocês estão felizes? Amém. Então o que o profeta está mostrando
contra nós, que ele já estava respirando, mas não ainda o fôlego de vida eterna, estava respirando uma respiração animal, né? Mas o que Deus fez? Ele soprou o fôlego da vida eterna, amém? Então ele tornou-se uma alma vivente, uma alma que não pode morrer. Agora observe, agora vamos entrar em mel até os cotovelos, note. Respirou o fôlego da vida eterna em suas narinas, e ele se tornou-se uma alma eterna, pois Deus soprou, não o que a natureza fez, essa parte de baixo, mas o que Deus fez, soprou o fôlego da vida eterna, e ele torna então essa alma vivente. Amém? Amém. Então, o que nós podemos notar nessa explicação aqui que eu estou dando para os irmãos? Que Deus não fez o Adão pronto. Deus foi fazendo o Adão aos poucos, né? Amém, Jesus. Bom, por isso que amém, nós temos que ter paciência com Deus, sabia, irmãos? Temos que ter paciência com Deus. Amém, porque assim, às vezes nós queremos as coisas tão rápido, né? Como se Deus fosse instantâneo, né? E a gente sabe que tem toda a vida cristã, ela tem todo um processo de Deus para que nós possamos caminhar nela. Amém. E às vezes a gente não consegue aceitar o processo de Deus, e muitos param na estrada, param na caminhada, porque não conseguem aceitar o processo. Não sabe que tem processos também. Já pensou se Adão simplesmente desistisse, não quero permanecer assim, que está demorando muito? Ele teve que esperar com que todas essas etapas acontecessem, porque Deus não fez ele pronto. E isso foi acontecendo aos poucos. Nós somos batizados nas águas, aí quando somos batizados nas águas, nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus, lembra a primeira etapa da graça? Estamos felizes, estamos em paz, nada mais no nosso coração nos condena, nós estamos felizes, nós estamos avivados, nós estamos naquele primeiro amor. Aí desse passo nós passamos para a santificação, começamos a ser santificados pela palavra que nós estamos ouvindo, e essa parte meio dolorosa, é Deus tirando, é Deus limpando, não é assim? E às vezes muitos nesta parte, aqui na parte de santificação, muitos retornam para trás e ficam desanimados, não estou caminhando tanto tempo, não consigo, não tem jeito, voltam atrás, mas é Deus nos evoluindo. Amém. Então temos que ter paciência com Deus. Deus fez Adão aos poucos, Deus fez com que ele chegasse na classe de Deus amador aos poucos, teve o tempo de caminhada de Adão. Amém? E assim também Deus vai trabalhando conosco, passo por passo, até nós chegarmos à estatura de um varão perfeito. Vocês querem assim? Amém. Amém. Aleluia. Então quando ele vem ali, ele vem sem consciência nenhuma, nem só com a vida animal, ele não tem essa consciência humana, amém, que nós temos quando ele está ali embaixo. Quando ele evolui e chega nesse homem, então agora ele tem a consciência homem, a consciência de um ser humano, né? Tá aí onde ele começa então a colocar os nomes, começa a dominar e torna-se esse Deus amador sobre a terra. Amém? Amém. Por exemplo, assim, deixa eu ler outro parágrafo aqui para os irmãos, só um. Está aqui. Eu creio que eu não trouxe aqui a mensagem que eu tinha marcado. Deixa eu mostrar outra coisa para os irmãos aqui. Amém. Então, quando o homem chega aqui nessa parte aqui, o homem tem os 5 sentidos. Meus irmãos sabem que esse altar aqui está tipificando esse homem natural. Nós temos aqui as 4 pontas de chifre no altar, e nós temos o centro do altar onde se faz o sacrifício, né? Então aqui está representando os 5 sentidos do animal: tato, visão, olfato, paladar e audição. É isso, né? São 5 sentidos. Então o homem animal vivia com os 5 sentidos da carne, que está aqui representado nesse altar de bronze. Quando o homem evolui do homem animal ao homem consciente,
Então agora ele começa a ter 5 sentidos espirituais. Né? Então também temos o centro aqui onde era queimado o incenso. Vamos lá, me ajude se eu me esqueci. Imaginação, memória, consciência, afeto e razão. Não é isso aí? Então agora esse homem também tem 5 sentidos espiritual. Né? Os afetos, o arrazoamento. Agora ele consegue raciocinar, consegue ter memória, porque agora ele é um homem evoluído, além de um animal, ao homem imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Então o profeta diz assim, amém, que quando Deus se manifestou ali, eu vou chegar nesse ponto, Deus também está nesse mesmo processo, não que Deus se evolui, mas o Senhor se manifesta nesse mesmo processo aqui. A mesma vamos ler mais adiante que Deus também chega bem nessa parte aqui, tá, irmãos? Amém. Então, no altar de bronze, nós temos o quê? Nós temos, amém, os 5 sentidos da carne, no de bronze. Quando nós chegamos no altar de ouro, nós temos esses 5 sentidos do Espírito. E logo aqui em cima, nós temos o que nós chamamos de a nossa alma. Essa alma nós podemos chamar de subconsciência. Não é assim? Temos chamado de subconsciência. Por que nós chamamos ela de subconsciência? Essa subconsciência é uma força superior que controla as nossas ações. Olha como é que o profeta diz aqui. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Como que isso controla? Ele diz assim, pergunta e resposta número 14, pergunta 7. Mas agora, essa é difícil. Mas a primeira coisa que você é, um ser trino, exatamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 títulos de uma pessoa. Quem é? Jesus Cristo. Você é corpo, alma, corpo e espírito. Porém, são necessários os 3 para te formarem. Amém? Com apenas um deles você não é você. São necessários os 3 para te formarem. Como eu disse outro dia, esta é minha mão, esse meu dedo, esse meu nariz, esses são os meus olhos. Mas quem sou eu? Quem sou eu? A quem pertence isso? Isto é o que está dentro de mim. Esta é a inteligência. O homem. Amém? Amém. Isso que está dentro de mim, a inteligência. Se esses olhos, se essas mãos, se esse corpo estivesse aqui exatamente como hoje, mesmo assim, meu corpo poderia estar aqui, porém eu poderia ter partido. O que eu sou? O que quer que fosse, que estivesse dentro de mim, partiu. E esta é a parte que é o espírito. A alma é a natureza daquele espírito. Então esse espírito do homem tem uma natureza, que é essa parte aqui, a alma. Amém, Jesus? Aleluia. A alma é a natureza daquele espírito, pois quando o Espírito Santo vem sobre você, ele não faz nada. Ele muda e converte o seu espírito a uma alma diferente. Então o Espírito Santo vem aqui, muda essa parte aqui, a parte da alma. Aleluia. E quando ele muda a parte da alma, há uma harmonia entre essas 2 partes, entre a alma e o espírito. Amém? Amém. A alma foi convertida, agora a alma entra em harmonia com o nosso espírito. Amém? Deixa eu continuar lendo aqui. Ele torna-se uma alma diferente. E aquela alma é a natureza diferente que está naquele espírito. Então a alma é a natureza do seu espírito. Antes você era vil, mal, odiava, tinha malícia. Animal. Contendia. Agora você é dócil, manso. Vê a diferença? Quem é que já chegou nesse estágio aí, irmão? Que era tudo isso aqui, hoje já está mais tranquilinho aí. Quem que foi? Agora é horrível, bravo, furioso, eu não sou tranquilo. Amém. O profeta de Deus chegou nesse estágio. Disse: uma vez eu quase matei 16 garotos. Eles bateram em mim, eu fui para casa, peguei uma arma
e disse, eu pensava, eu nunca posso ser um cristão, não tem uma pessoa mais brava do que eu. Quando os meninos passaram, ele pulou e disse, vem cá, qual de vocês que quer morrer primeiro para não saber os outros morrer? E atirou. Deus não deixou. Falhou. As 16 balas falharam. Mas ele atirou para matar aqueles meninos. Tão bravo que ele era. Ele estava nessa esfera animal. Quando ele chegou nessa esfera aqui de homem, ele disse, eu fui cortar a luz de uma mulher e ela começou a me xingar, ô, seu idiota de cabelo caracolado, porque minha mãe, quando era jovem, os cabelos dele eram frescos, né, ou ondulados. A tua mãe é isso, tua mãe é aquilo, tua mãe é aquilo outro. Ele disse, aquela mulher falou tanta coisa mal da minha mãe, que eu sempre tive um ditado, que o homem que bate mulher não é suficiente homem para outro homem. É verdade, né? Ele disse, mas naquele dia eu teria quebrado esse meu pensamento, de tanto que ela falou, mas eu nem dei importância, porque ele havia nascido de novo. Antes ele tinha uma natureza caída, bravo, odioso, mas agora conseguiu chegar a uma natureza dócil, manso. Amém, Jesus. Irmãos, aquela natureza de irmão Breno era tão dócil, tão manso, que um pregador que dá testemunho que teve com o irmão Breno disse que quando chegou no culto, se decepcionou quando ele viu o culto, porque o líder de canto estava cantando, e ele pensou que o líder de canto fosse o irmão Breno. Ele sentado pensou assim, esse aí é o profeta, quase já para sair do tabernáculo. Quando cantaram Somente Crer, que o irmão Breno vem na plataforma, irmão, só a presença do profeta naquela dimensão que ele vivia, aleluia, prendeu a atenção daquele homem. Amém. Interessante isso, né? Amém. Vocês lembram do filme O Fundo do Fundo? Amém. Que aquela mulher chega e ela está meio tremenda, ela se escora assim. Não, para dizer, está tudo bem com você, irmã? Não se preocupe, isso não vai te fazer mal. Isso é a presença dele. Aquela natureza estava ali. Não só essa aqui, ali estava essa aqui também. Amém, Jesus? Isso não vai te fazer mal. Isso é Ele aqui presente. Amém, Jesus. Aleluia. Então, antes você contendia, você era assim, você era assado, e você agora você ama, você é dócil, manso, vê a diferença? E a sua natureza, nós poderíamos, eu chamaria isso assim, a sua alma que tem sido mudada. A velha alma morreu, amém? E a nova, que é a nova natureza, nasceu dentro de você. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como o irmão Manuel nos contou ontem, né? O vizinho botou água dentro do pátio dele, e botava água dentro do pátio dele, ameaçou dar uma martelada nele. O irmão Manuel foi lá oferecer para ele: não, bota um caninho para ti, bota aqui no esgoto. Isso, irmão, é deixar Deus mudar a tua natureza. O vizinho me ameaça dar uma martelada. Eu não, já vou lá pegar meu facão, vamos ver a martelada então. Tem alguma coisa errada aqui, viu? Ah, tu vai pegar o martelo, tu vai pegar o facão, vamos ver então. O Mané é gaúcho, né? Gosta do facão. Amém. Gostava, né? Agora é só a Bíblia, né? Amém. Amém, Jesus. Eu sou gaúcho, mas não gostei muito de facão. Seria uma lástima, né? Amém. Então, quando isso acontece, irmão, mostra, irmão, que tipo de natureza está aqui. Isso aqui tem que estar, essas duas têm que estar em harmonia. Amém. Vocês estão me acompanhando? Amém. O seu cérebro não é a sua inteligência. O animal tem cérebro, não é a sua inteligência. O seu espírito que está em você, que é a sua inteligência, vê? O seu cérebro é um punhado de substâncias, células e assim por diante. Neles mesmo não há nenhuma inteligência. Se houvesse, então Deus, que estivesse ali, estando você morto ou vivo, ele permaneceria funcionando, vê? Mas não é o seu cérebro, é o seu espírito dentro de você. É a sua alma, é a natureza daquele espírito. Aquela é a alma do espírito que controla. E o espírito controla o corpo. Como é que funciona? A tua alma controla o teu espírito e o teu espírito controla o teu corpo. Então o que nós somos? Nós somos o que somos através da nossa alma. Esse lado aqui, irmão, esse lado aqui vai manifestar o que está na tua alma. Amém. O que Deus faz aqui, isso vai refletir no teu espírito, converte o teu espírito,
e teu espírito mantenha a tua carne em sujeição. Amém. Não vai converter a tua carne, porque a tua carne é carne, tem que ser transformada lá no final lá. Mas vai manter ela sujeita. Porque esse aqui é o homem de Gênesis 1:26. Qual é a ordem de Deus para o homem de Gênesis 26? Domine sobre quem? Sobre os animais. Quem esse aqui é? Animal. Então esse aqui de dentro tem que dominar esse aqui de fora. Esse de dentro tem que ter o domínio. O Davi, imagem e semelhança de Deus, tem que dominar o Davi, animal, lá de fora. Se isso não está acontecendo, é porque não chegamos aqui ainda. E muito menos aqui. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Todos alegres com Jesus, né? Amém. Deixa eu ver aqui, outro parágrafo aqui. Aleluia. Então, quando Deus está em você, então Deus controla a tua alma, controla o teu espírito, e teu espírito, por sua vez, então controla também o teu corpo, né? Então, nós falamos aqui de dois homens, como se fossem dois homens, mas é apenas um. Isso mostra esse processo de Deus aqui que eu falei no princípio. Eu quero mostrar para os irmãos aqui. Deixa eu mostrar como que Deus também está nessa parte. Digamos aqui, amém? Deus passa por esse mesmo processo aqui, não de se evoluir, mas de se manifestar dessas mesmas maneiras, para ser o nosso exemplo em tudo, né? Então, onde é que Deus teve uma forma animal? Vocês podem me dizer? Pode dizer, gente. Não tenho medo. Quando nasceu? Quando estava na forma de Jesus, sim. Porque Jesus era homem, né? Jesus era homem. Amém? Comeu, bebeu, morreu. Era homem, né? Então, amém. Deus chegou a estar nesse estado aqui na pessoa de Jesus Cristo. Porém, sem pecado, né? Não nasceu como nós nascemos. Nasceu sem pecado. Ele era santo. Mas veio nessa condição porque ele tinha que redimir esse homem. Porque esse homem não pecou. Foi esse que pecou. Amém? Então, como esse homem pecou, então a gente tem que começar a redenção deles aqui de baixo. Então, para redimir esse homem que pecou. Para que esse pudesse voltar de novo a essa natureza. Amém? Para que ele pudesse chegar aqui. Então, esse homem tinha que ser restaurado. Amém? Aqui no homem, onde é que ele chega aqui? Aqui ele chega nesse estado, porque esse homem era imagem e semelhança de Deus, que era chamado de o Filho de Deus, não é assim? Como é que ele era chamado lá, o Logos que saiu de Deus? O Filho de Deus. Você viu o profeta falando isso em muitas mensagens? Quantos aqui já leu pelo menos uma mensagem para dizer isso aí? Aquele Logos era o Filho de Deus. Bem? Quando o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus, ele foi formado à imagem daquele Logos, a imagem do Filho de Deus. Bem? Então aqui está ele nessa atmosfera aqui como Filho de Deus. Esse era o Espírito que estava em Jesus. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Vocês creem assim? Amém. Esse aqui estava aqui dentro. E esse aqui tem uma natureza. Amém? Amém? E essa natureza chama-se Deus Pai. Amém. Essa é a natureza desse Espírito. Vemos como não existe uma trindade? E muito menos uma dualidade, que tem um pouco da mensagem que se inclina um pouquinho para uma dualidade. Amém. Qual é a natureza desse Espírito? Deus Pai, a alma desse Espírito que estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Jesus dizia assim: eu não faço nada sem que meu Pai que me mostrar, sem que meu Pai que me enviou não me mostrar primeiro. Lembra que Jesus disse isso aí? Amém. Então os trinitários dizem: viu? Por quê? Porque Jesus estava aqui, o Filho, e o Pai está lá em cima. Então o Pai dizia: ô filho, faz assim, eu vou fazer. É assim que as pessoas pensam.
Mas não é assim. Amém? Se Jesus falasse hoje com um psicólogo, alguma coisa assim, amém? O que eles diriam para Jesus? Se eles dissessem assim, eu sei, você está falando com o seu subconsciente. Amém? Amém? Seria isso que eles diziam. Está falando, já sei, não faz nada, tem que teu pai te mostra. Você está falando com o teu subconsciente. A subconsciência, a alma, é que governava. Amém? Amém. Vocês sabiam, irmãos, que o profeta de Deus, Branham, ele era um homem que amava as pessoas, amava as almas. E ele disse que o ministério dele foi um ministério que teve mais milagre no seu ministério do que na Palestina, que Jesus fez mais no seu ministério que Jefferson deu que na Palestina, porque o Branham, muitas vezes, ele agiu dentro da vontade permissiva. Você sabia disso? Na vontade permissiva. Hoje não faça fila grande de oração, não sai orando para todo mundo, ensina o povo a ter fé. Lá deu uma grande noite, naquela vaga da de oração, não suportava as pessoas doentes, orando por todo mundo. É assim? Amém? Amém. Ou chegar para um lugar e dizer assim, Bilipão, pega a pessoa pior que tiver aí. Pega a situação mais degradante que tiver. Nós vamos mostrar que Deus é Deus. Aí trazer aquela pessoa toda errada, como aquele todo torcido que tinha lá num país lá, acho que na Índia, todo retorcido, que fazia um espetáculo, aquele homem, lembra? Traz ele então. E faz aquele desafio. Claro que Deus tinha que cumprir com a palavra, nada vai ficar diante de ti, desde que seja sincero. Então Deus tinha que cumprir com a sua palavra. E aquilo não ficar curado, através daquilo ali, um monte de gente ficar curado. Mas está errado. Ensina o povo a ter fé. Se tu ensinar eles a ter fé, eles nem vão para a fila de oração. Mas vão agir assim, vontade permissiva. O Senhor Jesus Cristo nunca agiu na vontade permissiva. Amém. Imagina, Jesus chega lá no tanque de liberteza, um monte de pessoas caída, machucada, doente, ele passa por cima de um, passa de outro, e era um homem cheio de amor e compaixão. Amém. E passava por cima de outro, até chegar lá num. Tu quer ser curado? Quer? Então tá. Então o teu leito vai embora. Amém. Por quê, irmão? Ele não fazia nada sem que o subconsciente, a sua alma dissesse, é isso, é esse. Amém, Amém, Jesus? Os irmãos compreendem isso, irmãos? Aleluia. Por exemplo, assim, as pessoas dizem assim, quando Jesus estava orando, com quem que ele estava falando? Ele estava falando com o Pai. Irmãos, vocês sabem que isso é verdade. Irmão, você fala com você constantemente. Você não fala com você mesmo? Quantos aqui já se falou consigo mesmo? Você passa o tempo todo, irmão, arrazoando contigo mesmo. Não é assim? Deixa eu ler uma escritura aqui que o Senhor Jesus Cristo falou aqui para nós, sobre esse nós conversarmos com nós mesmos. Olha só, Lucas capítulo 12, verso 13. Ele fala aqui, capítulo 12, versículo 16, ele diz que esse rico insensato aqui, que eu vou ler, é o mesmo rico que rejeitou a salvação. Que quando Jesus disse para ele que era para ele vender tudo que ele tinha e dar para os pobres, quando ele rejeitou Jesus, ele entrou nessa condição aqui. Ele ficou mais rico ainda, né? Ele diz, e propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. O profeta ele pensou, que bom que eu não segui Jesus. Se a pessoa se tivesse vendido tudo, estaria na miséria hoje. Na mensagem de investimento o profeta diz isso, né? Ele disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e folga. Com quem ele está falando?
Ele está falando com sua subconsciência, com a sua alma. Então, o homem falando consigo mesmo, é aí onde explica por que Jesus orava ao Pai. Amém? Era ele com a sua própria subconsciência. Amém? Você consegue compreender isso, irmãos? Amém? Fica claro, né? Amém. Deixa eu ler aqui um outro parágrafo aqui, eu já vou encerrar. A hora já está passando. Mas eu creio que vocês não estão cansados, né? Amém? Antes de eu ler aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês lembram que o profeta fala assim? Amém? A respeito do barco. Ele diz assim, todo navio, digamos aqui, nós somos como um navio. Todo navio tem 2 homens nesse navio. O homem de cima, lembra disso? E o homem de baixo. Para que o navio possa navegar no seu destino correto, o profeta diz, os 2 homens precisam estar em harmonia. O homem de cima e o homem de baixo. O Senhor Jesus sempre esteve em harmonia. Não faço nada sem que a minha subconsciência me mostre primeiro. Toda pessoa, irmão, que vai contra a consciência é uma pessoa demente. Se consegue, né? E não sei como é que as pessoas conseguem ficar com... Eu vou ler aqui um parágrafo aqui, você vai ver. Quando a pessoa, ele não consegue seguir a consciência, o que acontece? Quando ele perde essa harmonia. O homem de cima é o capitão, que tem as coordenadas. Tem o GPS, sabe para onde está indo. O homem de baixo é a casa de máquinas, é o que faz a coisa andar. Já imaginou o capitão dar uma ordem para ir para o sul e para o norte? Ou dar o leme para a direita e para a esquerda? Ou sucessivamente, não sei como é que funciona lá. Que bagunça que ia ser esse navio, né? Não é chegar no destino nunca. Muitos crentes não vão chegar no seu destino porque esses 2 homens não estão na harmonia. Amém. O homem de baixo não consegue seguir a instrução do homem de cima. O homem de cima dá a instrução, o de baixo também quer fazer conforme a sua vontade. Não funciona. Tem que estar em harmonia. O homem de cima dá a coordenada e o de baixo segue a coordenada do homem de cima. Aí o navio vai até o seu destino. Amém? Deixa eu ler aqui um parágrafo aqui. Já li esse parágrafo outras ocasiões aqui, mas a palavra de Deus se renova, né? Deixa eu ler aqui. 87. Olha bem, dentro desse tema. Note, a mulher continua agindo indevidamente, ela acha que está bem. Depois de um tempo, ela deixa seu marido e ela se vai e casa com esse vendedor viajante, porque ele é um homem bonito, um grande sujeito. E depois de um tempo, ela descobre que ele não é o homem que o seu marido era. Veja, ele não é tão gentil como o seu marido era. Depois de um tempo, então, ela pensa, bem, eu fiz isso, eu me apaixonei por outra pessoa. E ela continua, ela segue em frente, ela vai à igreja, continua. O pastor nem chegou a tirar o seu nome do livro, e ela continua indo à igreja, ela vive exatamente como quer viver. E sem se esperar, se diz, agora, olha, senhora fulano de tal, a senhora crê em Jesus Cristo? De todo o meu coração eu creio nisso. Porém, a sua ação, seus frutos provam que ela não crê. Não ouçam o som incerto. Deixa que isso soe do Evangelho aqui. Prova que ela não crê. Pois ela não estaria fazendo essas coisas. Ela não estaria agindo desta maneira. Ela teria pensado diferente. Ela seria governada por uma coisa diferente. Pela sua alma. Aquela que é a campainha, a tua subconsciência. Não faz, não fala, não pega, não diz, cuidado. É assim? Amém. A primeira vez que o entristeceu lá no passado, quando ela começou a sair, flertar nas costas do marido, aqui está o seu intelecto, aqui está a sua alma aqui. Há uma linha de separação. Aqui está o seu intelecto, e aqui está a sua alma, e aqui está a linha de separação.
ali que se alguma vez ela cruzar, nunca mais terá volta, nunca mais voltará. Pense nisso. Mas ela continua, vai avisando, chega uma hora que chega uma linha de separação, chega no extremo que a alma para de falar. O homem de baixo não consegue mais ouvir o homem de cima. Estou lendo mulher aqui, mas isso aqui serve para os homens também, viu? Para todos. E não é só para esse tipo de pecado, é para todo tipo de pecado, viu? Eu não só foco isso aqui, todo mundo sai tranquilo. Para todo tipo de coisa. Ela fica avisando. Chega uma hora que passa da misericórdia, uma hora ela para de falar. Amém? Há uma linha de separação ali que, se alguma vez cruzar, nunca mais cruzará de volta, nunca mais voltará. Pense nisso. Mas ela continua. E depois de um tempo, quando ela peca contra essa coisa, do lado de dentro dela, que ela fala sobre a palavra de Deus, de repente ela se torna totalmente envolvida nesse intelecto, deixando a alma só. Se separa completamente essa parte. Ficam separada mesmo. Né? O intelecto fica só, não tem mais nenhum contato com a alma. Amém? Glória a Deus. E depois de um tempo, quando ela pega com essa coisa lá de dentro, que ela fala sobre a palavra de Deus, de repente ela se torna totalmente envolvida nesse intelecto, só naquela parte de baixo, deixando a alma só. E a Bíblia diz: a alma que pecar, esta alma morrerá. Significa separar. Logo a alma, a consciência que uma vez a condena, não está mais ali. E você foi completamente para o intelecto. Vai unir-se a alguma igreja fria, formal, que não crê nessas coisas. Chega à condição de um porco. Come porco. Por que chega na condição de porco? Vive só a vida animal, né? Desce aqui embaixo. Lembra o que aconteceu com a serpente quando ela pecou? Ela desce de uma posição para uma posição mais baixa, né? A pessoa cruza a linha, ela desce. E vive essa vida animal aqui. Amém? Então, ela entra numa condição de porco, como porco. E de repente, a alma que condenou você a primeira vez, que disse uma mentira, a primeira vez que você vestiu aquelas roupas curtas, a primeira vez que você cometeu atos imoral, se torna tão morta para você que você não a sente mais. Desceu tanto aqui embaixo que não consegue mais sentir. E você continua sem parar. Depois de um tempo, a morte alcança você. Aí o profeta diz assim: então, na hora da sua morte, quando ela está pronta para morrer, ela está deitada na cama, e subitamente ela acorda e grita: oh meu Deus, eu estou perdida. O Brana bate 3 vezes no púlpito. O pastor disse: aplique uma injeção de morfina. Ela está delirando. E aplicação de uma injeção. E ela tenta falar, e ela não consegue falar, ela murmura. O que é isso? A sua alma o alcançou antes da morte. Não somente mulheres, homens também, que desprezam o amor de Jesus Cristo. Verdade. Que o recusam, zombam dele. E isso o alcançará. Amém? Glória a Deus. Isso o alcançará algum dia, tão certo como estou aqui de pé nesta manhã. Você afastou para tão longe por entristecê-la, até não poder mais senti-la. Porém, isto o alcançará a qualquer hora novamente. Tudo voltará a você. As coisas sujas, as coisas más, mexericos, murmuração, maledicência, egoísmo, coisas que você faz. Isto tudo voltará. E você algum dia deitado no leito de morte. Amém? Como a agulha de injeção nesses últimos dias tem detido as confissões de milhares no leito de morte. Aplique a agulha, adormeça. E ela está tentando falar. O que é isso? A sua alma alcançou aqui. Esta alma e espírito é esta coisa que esse intelecto está para falhar. Está somente na mente o intelecto, pelo que você viveu para perecer. Porém, essa alma que você afastou do seu intelecto para entristecê-la, vai persegui-lo no decorrer da eternidade. Amém. Vamos nos colocar de pé, eu creio que isso é o suficiente. Eu tenho mais coisas sobre isso aqui para falar, mas domingo que vem a gente continua, tá, irmãos? Nós continuamos aqui onde nós estamos parados.
Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém. Os irmãos que estão nos assistindo pela internet, nosso irmão Israel Rodrigues, nossa irmã Ivonete Goulart, Douglas da Silva, Martim Rojas, Rogério Miranda, Marilene Dias, Elvis Lima, Braia Wagner, Lúcia Ignácio, Valdete Freitas, Lala Fernandes, Márcia Mendonça, Rubem Mota, Jonatas Oliveira, Israel Freitas. Os pedidos de oração: a irmã Ivonete Goulart, o Douglas da Silva, o Braia Wagner pedem oração. A Valdete pede oração para se recuperar da cirurgia e retornar à igreja. Amém. A Lala Fernandes também pede oração. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, ungida. Saber que Teu Espírito Santo está no nosso meio. Amém. Que essas coisas não pode ser o homem. Podia ser a mente de um homem, de William Branham, nos explanar essas coisas. Isso tinha que ser a mente de Deus em um homem, para trazer essas coisas tão perfeitas para nós, Senhor. E nesse tempo do fim, o Senhor despertar no coração dos Teus ministros, homens que o Senhor tem levantado, que o Teu profeta disse que quando eles viessem, eles dariam mais ênfase a essas coisas. E essas coisas ficarem claras nas mensagens, aquilo que parecia que estava escondido, o Teu Espírito Santo trazer isso à tona, trazer isso, aleluia, ao conhecimento de todos o que o Senhor está fazendo. Oh meu Deus, nessa noite nós reconhecemos que nós nascemos nesse mundo como animais irracional, longe de Deus, separados de Deus. Mas que o Senhor tem sido tão bom conosco, meu Deus, que o Senhor tem feito um plano de redenção. O Senhor diz que, na sua palavra, que nós, os Teus filhos, viemos ao mundo e participamos da carne e do sangue. E o Senhor mesmo veio, aleluia, também participou da carne e do sangue, porém sem pecado. Tomou essa forma animal aqui, desceu da sua glória para tomar a forma mais baixa aqui, amém, de Deus ao homem. Mas o Senhor fez isso por nós. O Senhor desejava evoluir esses filhos caídos, como o Senhor evoluiu Adão lá no princípio. Oh meu Deus, como às vezes é difícil, como as pessoas relutam para sair dessa vida acomodada de um animal. Mas se um dia eles estivessem, Senhor, naquela dimensão de um homem Deus, um Deus amador com letra minúscula, eu tenho certeza que eles nunca mais desejariam retornar a viver essa vida animal. Isso soa tão profundo no coração do Teu profeta, que ele disse: mesmo que não houvesse uma vida eterna, eu ainda queria ser um cristão, servir a Deus. Glória a Deus. E ele disse também: ainda que Deus me colocasse no inferno, lá eu estaria amando Ele. Oh meu Deus, quando o Teu profeta esteve além da cortina do tempo e ele olhou para trás, ele nunca mais desejava voltar naquela vida animal que estava deitado na sua cama. Deixa os Teus filhos, deixa a Tua igreja, aqueles que estão aqui predestinados para se evoluírem de si mesmo. Há um homem caído, há um homem animal, há um ser onipotente, um Deus amador na terra. Deixa, meu Deus, os Teus filhos, amém, prosseguirem crescendo, até chegarem, meu Deus, à estatura completa de Cristo. E nós temos a certeza que o homem de cima tem o total e completo domínio do homem de baixo. E o homem aqui de baixo, Senhor, poder fazer exatamente o que o homem de cima lá tem mandado fazer. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, pela Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos cantar um corinho. Faz a mão. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua
coisas você ama crer.